Você tem dificuldade de controlar o nervosismo em situações sob pressão? Então fica neste vídeo que eu vou te dar algumas dicas do que não fazer numa apresentação em público e algumas dicas da ciência de como driblar o nervosismo em situações sob pressão. Controlar o nervosismo em situações sob pressão é algo muito desafiador, e falar em público é uma delas. Mas será que existe algum truque para controlar o nervosismo em situações sob pressão ou em situações muito estressantes? Segundo um estudo feito pelos pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, ou Caltech, parece que sim. Isso depende muito da forma como cada pessoa interpreta situações de ganho e perda. Mas antes de falar um pouco mais sobre os resultados deste estudo, eu vou apontar dois problemas muito frequentes em apresentações e dicas de como contornar cada um deles. Então, o primeiro problema muito frequente em apresentação é fazer textos muito longos em slides dessa apresentação que você está fazendo, como neste exemplo aqui. Bom dia. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho. E qual o problema de colocar muito texto na apresentação? Quando você faz isso, acaba ficando na tentação de querer passar toda a informação que está naquele slide. E isso acaba fazendo coisas desse tipo aqui. E além de ficar muito confuso e cansativo, não vai passar a impressão de que você realmente está confiante naquilo que você está falando, pois afinal de contas você está lendo o texto. E isso qualquer pessoa pode fazer. Então por que continuar insistindo em colocar muito texto nos slides? Então a dica número 1 que eu dou nestes casos é sempre usar os slides como um recurso visual, algo que serve de apoio para a sua fala. Daí você pode usar gráficos, imagens ou sentenças curtas que ajudem a resumir uma ideia principal do que você está explicando. Aliás, aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre o Nearpod, que é um ótimo recurso para você usar para fazer apresentações mais dinâmicas e interessantes. E isso também é uma forma de contornar problemas que eu acabei de citar. Se você não viu ainda, clique neste vídeo aqui. E uma segunda dica que eu dou para você preparar a sua fala é sempre tentar colocar uma narrativa mais natural, como se você estivesse conversando com o público. E para isso ficar interessante é sempre tentar pensar numa história com começo, meio e fim. Então quanto mais você se aproximar da forma como você se expressa normalmente com as pessoas no dia a dia, mais interessante fica essa apresentação, pois não parece que você está lendo um script pronto. E essa dica serve tanto para apresentações de trabalho, como na elaboração de script de roteiros para um vídeo, por exemplo. Talvez muitos de vocês saibam que o Steve Jobs era um mestre em fazer apresentações envolventes. Se você nunca viu uma apresentação dele, recomendo que você procure no YouTube para ver algumas das apresentações dele. E quem quiser saber quais eram as técnicas que o Steve Jobs usava, tem um livro chamado Faça como Steve Jobs, escrito pelo Carmine Gallo. E os detalhes deste livro eu escrevi um post lá no blog e o link está aqui na descrição. E um segundo problema muito frequente que eu vejo quando as pessoas estão apresentando em público é fazer umas falas muito longas e sem parar. E se você ficar falando sem pausas, o público também vai ficando cansado e vai acontecer coisas desse tipo aqui. O que eu vou comer depois da aula? Acho que nesse fim de semana vou assistir aquela série da Netflix. Será que falta muito tempo para acabar a aula? Alguma pergunta? Então, para evitar que o seu público fique entediado do que você está falando, tente sempre criar interações, algumas pausas que permitam eles interagir com o que você está falando ou com o conteúdo que você está apresentando. E algumas dicas para criar essa interação com o público pode ser tanto com perguntas simples que possam ser respondidas com sim e não, ou apenas levantando a mão, porque dependendo do público também é difícil pedir essa interação se eles são muito tímidos, por exemplo. Agora, uma outra dica que você pode usar como recurso para interação, e se você tiver internet no local onde você está apresentando, é usar um recurso online chamado Poll Everywhere, onde o público acessa pelo celular um link e manda as respostas em tempo real. Isso também é uma ótima forma de gerar o conteúdo para engajar com o público em tempo real.
Mas é claro que essa última dica serve mais para apresentações mais longas, com mais de 30 minutos, por exemplo. Para alguns tipos de apresentação de trabalhos em congressos ou em feiras de ciências, por exemplo, normalmente o tempo é muito curto, então não dá mesmo para interagir com o público. E em outros casos, como numa defesa de dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, também a arguição só vem no final, não durante a apresentação, que é quando a banca vai fazer perguntas para a pessoa que está sendo examinada. E isso também serve no caso de concursos públicos que tenha alguma arguição ou uma prova didática ou uma prova prática. Bom, mas afinal de contas, por que tem pessoas que ficam mais nervosas em situações estressantes? Segundo esse estudo feito pelos pesquisadores da Caltech em 2019, pessoas que têm mais aversão à perda, ou seja, têm mais medo de perder, têm mais dificuldade de executar uma tarefa com perfeição quando estão em situações sob pressão ou em situações estressantes. E para detectar essas reações, eles usaram uma máquina de ressonância magnética para saber quais regiões do cérebro que eram ativadas durante as tarefas que os participantes dessa pesquisa estavam executando. Mas uma coisa curiosa que foi percebida durante esse experimento é que essas mesmas pessoas reagiam de formas diferentes de acordo com o tipo de recompensa pela tarefa. Por exemplo, quando a tarefa estava associada com uma grande recompensa de um prêmio de um grande valor no final, eles tinham mais dificuldade para fazer a tarefa com perfeição. Mas em vez disso, a recompensa por essa tarefa era não perder alguma coisa que eles já conquistaram, eles tendiam a ter uma performance melhor. Embora ainda os resultados desse estudo precisam ser avaliados para outros casos, como nesse que eu estou falando hoje, pode ser que, em situações sob pressão, algumas pessoas podem ter uma performance melhor se elas não pensarem numa recompensa no final e tentarem pensar na recompensa naquele momento. Então, uma dica para você conseguir apresentar bem é tentar não pensar tanto na consequência futura depois dessa apresentação. Então, não fique com pensamentos como: será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou falar tudo certo? E outras coisas do tipo. E as dicas que eu dei no início deste vídeo podem ser um ponto de partida para você fazer essa preparação. E é claro, isso não é uma coisa fácil e eu mesma já errei muito. Inclusive, eu erro muito para gravar esses vídeos. Mas o importante é que a cada apresentação você vai melhorando aos poucos. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a dica de 2 livros que falam sobre esses aspectos psicológicos sobre ganho e perda. O primeiro livro é do Daniel Kahneman, que eu já falei em vídeos anteriores. Se você já me acompanha aqui no canal, talvez já tenha visto ele. E o segundo é do neurocientista Antônio Damasio, chamado O Erro de Descartes, que é um livro que conta as pesquisas baseadas num paciente que sofreu um grave acidente no local de trabalho, onde uma barra de ferro atravessou o cérebro dele. E apesar desse paciente ter sobrevivido, a sua personalidade nunca mais foi a mesma. E o professor Damasio dedicou muitos anos de sua vida para pesquisar sobre esse paciente chamado Phineas Gage. E uma das principais alterações que esses pacientes tiveram é a relação entre ganho e perda. Então é só clicar aqui no link da descrição. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários com a hashtag eu também, se você é uma pessoa que fica muito nervoso ou nervosa durante as apresentações. E conte também como você faz para driblar essa ansiedade. E se você gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe com todas as pessoas que precisam dessas dicas para fazer aquela apresentação nota 10. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Ai, eu tô gravando sem microfone. Ai, meu Deus, eu tenho que gravar tudo de novo.